para o Carlos apresentar primeiro, né? Apresentar o projeto, os patrocinadores, daí a gente fala sobre o que aconteceu, que eu acho que para questões de gravação e depois comprovação é importante ter esse início, né, Carlos Badia? Então passo a palavra para ti e na sequência a gente segue aqui. Tá bem, vou só abrir aqui então. Tá. Bom, boa noite a todos, uma alegria estar nessa noite aqui fazendo a apresentação de um trabalho que estava bastante entusiasmado em ver e ouvir nas músicas. 4 músicas do novo disco. Tá? Minha câmera está dando um fora de foco aí. Quatro músicas, na verdade, agora a Gustavo me avisou que são só 3. Teve um clipe que não ficou pronto a tempo. Nós temos 3 clipes, então, de 3 músicas do disco novo, que chama Voo, e essa oficina do Câmera Causa, que é um projeto que depois o Gustavo e o Heitor vão falar sobre, ela faz parte desse projeto que a gente acabou ganhando dentro da Aldir Blanc, da Lei Aldir Blanc, e a gente então escreveu um projeto chamado Interlinguagens a partir da música, artes integradas em rede. Então, esse projeto faz parte do edital Criação, Informação e Diversidade das Culturas, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Fundação Marco Polo, com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc. A gente fez esse projeto a partir, inicialmente, de 3 cidades, que se estendeu a uma quarta. As 3 cidades iniciais foram Erechim, Getúlio Vargas e Ipiranga do Sul. E depois também a gente incluiu Montenegro, onde o pessoal da Fundarte, uma fundação que promove cultura em Montenegro, uma fundação muito importante na cultura do nosso estado, que promove cultura há muitos anos, formação, né, em várias áreas da cultura, e eles também entraram conosco nesse projeto, que além da Câmara Causa tinha uma oficina de design com o Léo Lage, onde o Léo, a partir da ideia da capa do disco, deu noções sobre o design, o trabalho do designer, claro, a partir, né, da capa da elaboração da capa de um disco. E o interessante ali, da mesma forma como o Câmera Causa fez com os clipes, eles acabaram participando da elaboração de uma capa de single que a gente vai lançar. A gente vai lançar dois singles antes de lançar o disco em si, o álbum completo, digamos. A gente vai lançar 2 singles, um no dia 17 de setembro, depois a gente vai falar mais sobre isso, e outro no dia 8 de outubro, e o álbum completo no dia 28 de outubro, nas plataformas digitais todas que existem na face da Terra, que eu descobri que tem tem praticamente 90, mais de 90 plataformas em vários países do mundo. A Austrália tem algumas plataformas que são de lá mesmo, assim, e, por exemplo, né? Então, eles fizeram essas capas que, no final das contas, vão virar, como o disco tem 10 faixas, a gente precisava de 10 capas, 10 artes para subir depois no meu canal do YouTube. E ali, como eu já tenho o primeiro disco, o segundo disco, esse terceiro vai estar lá também numa playlist, onde cada faixa vai ter uma arte específica, e o pessoal participou dessa elaboração, né, mandando fotos e tal. Foi bem bacana, ficou um resultado muito legal. Então é isso. Eu queria também agradecer ao maestro Gleison, lá de Erechim, que ele atende em projetos de educação musical, atende dessas 3 cidades que eu falei, que é Erechim, Getúlio Vargas e Ipiranga do Sul. Agradecer também ao meu parceiro Matheus Stanisłaski, que a partir da ideia dele
de promover esse projeto a partir do meu disco naquela região. Me deixou muito feliz com esse convite, e aí a gente elaborou esse projeto, chamamos o Gustavo, chamamos o Léo, chamamos várias pessoas, digamos assim, que participaram disso, e uma equipe bem grande, o Carlos Rocha, que é um parceiro bem importante, a Ju Tavares, que fez a transcrição, foi intérprete de Libras nas lives que a gente está fazendo. Nossa, tem muita gente para agradecer, o pessoal da Fundação Marco Polo, o pessoal da SEDAC, que foi fundamental nesse processo, né? Trazendo esses recursos da Lei Aldir Blanc e o edital enfim, trazendo fomento, né, para projetos em vários cantos do estado do Rio Grande do Sul. Isso é bem bacana, atingindo cidades assim que de fato há muito tempo não tinham acesso a esses recursos para desenvolver seus projetos. Então isso é muito importante, é uma luta que a gente tem feito bastante veemente, né, de capacitar e trazer fomento a essas regiões do estado, que fazem muitas vezes com que o produtor cultural ou mesmo o artista de cidades onde esses recursos não chegam, onde essas capacitações não chegam, tenham que migrar, né, para outros lugares, para outras regiões, e com isso esvaziar até a sua região da atividade cultural. E de fato, esse fomento e essa capacitação para esses lugares, ela é fundamental para isso também, né? Para agregar gente, para incentivar a gente produzindo a cultura, que nunca custa lembrar, exerce um fundamental papel econômico nos municípios, no estado e no país, né? Cada vez mais os dados econômicos que a gente traz para as pessoas que desconhecem eles sobre a cultura impressionam, né? Como, por exemplo, que a cultura gera mais emprego e renda do que a indústria automobilística, e aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, a indústria calçadista, né? Quando a gente fala que a indústria criativa gera mais empregos do que essas duas, muitas vezes as pessoas se impressionam, mas é dado concreto, dado que nós temos. Então, e esse aspecto também sempre é importante ressaltar. Então, estou muito feliz. Passo a palavra ao Gustavo e ao Lucas Heitor para falar um pouco do projeto deles e também do processo aqui para a elaboração desses clipes e tal, como é que foi tudo isso. Tá bem? Muito obrigado pela presença de todos. Engraçado é que só no fim ficou com foco. Quando tu te despediu, deu foco na tua imagem. Eu achei que eram meus óculos aqui e tal. Não é. Assim. É. Deixa eu botar aqui o Heitor aqui. Bom, acho que o Heitor começa, hein? Então, pessoal, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos, o convite também de antemão ao Carlos Badia para a gente chegar aqui, né, enquanto Câmera Causa. Eu vou nesse momento falar um pouco sobre o Câmera Causa e depois especificamente, né, sobre essa nossa edição. O Câmera Causa é um projeto de realização de oficinas, né, sobre produção audiovisual a partir de dispositivos móveis, né? Então é uma ideia de trazer o ensino, né, da produção audiovisual com equipamentos e possibilidades com que a gente tem ao nosso alcance. Muito para instigar as pessoas a enxergarem esse poder que a gente tem na palma das nossas mãos, né? O acesso ao celular, né, garante que a gente tenha muitas formas de produzir conteúdo e se comunicar, né, com isso. Então, dentro das nossas oficinas, a gente fala um pouco sobre a expressão audiovisual, né, com essas ferramentas. Nosso projeto tem 3 anos e meio, né? Foi um projeto que começou ainda com oficinas presenciais, né? A gente teve todo um bom tempo realizando essa oficina de forma presencial, junto com os alunos, né? E aí, com a pandemia, a gente se adaptou para um formato virtual. Essa, se eu não me engano, é a quarta edição que a gente faz, quarta ou quinta edição que a gente faz no modelo totalmente virtual, né? Então, a gente fica muito feliz de chegar nesse final dessa oficina, né, nesse momento de celebração, né, de poder ver o
os filmes produzidos, né, pelos alunos. A gente acha que isso é um momento bem importante de todo o processo de aprendizado, porque é um momento realmente da gente prestigiar o que foi produzido e todo o esforço, né, que o pessoal colocou. A gente tinha nessa edição o desafio, né, de produzir videoclipes, e os alunos, né, se saíram muito bem, tiveram grandes produções, logo mais a gente vai dar uma olhada nelas. Bacana, gente. Então, eu sou o Gustavo, sou um dos criadores do projeto Câmera Causa. Botei ali na conversa, no bate-papo aqui do lado, para quem não está acostumado com Zoom, né? Tem um bate-papo, é só passar o mouse na tela, clica em bate-papo Cesenha ali, podem escrever depois comentários, elogios, tá? Os parabéns para os clipes, fazer perguntas e tal, né? A gente foi convidado aí pelo Carlos Badia há algum tempo já, né? Porque o projeto, o edital já ganhou faz bastante tempo, para ministrar uma oficina do Câmera Causa, né? Já desde antes, né, de ter ganho, né? Depois felizmente ganhou, né? Aí para o pessoal dessas regiões que o Badia já colocou, né? E a ideia era que o pessoal fizesse videoclipes, né? Então, a partir das músicas do disco, o Badia apresentou 6 músicas, né? Foram escolhidas 4, infelizmente um projeto não conseguiu finalizar, né? Nós adiamos uma semana, inclusive, o processo, porque todo o processo do Câmera Causa é muito rápido, né? São geralmente 3 aulas que a gente dá e fala para as pessoas sobre realização de visual, o pessoal fica arrancando os cabelos daí, né? Depois da terceira aula, né? A cara da Angélica ali. E aí o pessoal tem umas ideias para fazer, e aí depois a gente dá alguns dias, o pessoal faz, mostra para a gente o que fez, a gente, né, daí dá uma consultoria, né, para cada equipe, grupo, pessoa, sobre como melhorar, onde corrigir as coisas, e assim a gente vai indo até ter o trabalho final. Então lá no nosso YouTube vocês encontram, ele tem mais de 15 playlists, né, com 100 trabalhos realizados por todos os tipos de pessoas, né, de diferentes cidades, classes sociais e tudo aqui de todo o Rio Grande do Sul e do Brasil, né? A gente já fez também edições nacionais aí com gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, todo o Brasil também participou, fazendo documentários. E aí nesse aqui especificamente estão os videoclipes, né? Nós vamos assistir hoje 3 trabalhos então, né? O primeiro, Over the Mountains, a música, né? A partir da música Over the Mountains, e a direção é da Angélica Nascimento e do Rodrigo Kochborger. Depois a gente vai assistir O Milonga para o Meu Pai, que foi dirigido pela Gabriele Voss e pela Luna Sobis, né? Não sei se as gurias estão aqui. E, por último, a gente vai assistir Oração ao Tempo, a música Oração ao Tempo, direção do Estevão Dornelles. E aí o pessoal vai apresentar, a gente já chama o pessoal, faz uma apresentação, depois a gente faz um bate-papo, daí vocês podem fazer perguntas, comentários e coisas assim sobre os trabalhos. Toda a produção do Câmera Causa, ela é feita com base no celular, dispositivo móvel, né? Então a gente ensina o pessoal como é rápido, como é simples, né? O pessoal aprendeu a editar em 2 horas, o que às vezes o pessoal na faculdade, né? Eu sou professor da PUC, o Heitor foi meu aluno, leva um semestre para aprender, em 2 horas o pessoal aprendeu. Não foi fácil, né? Depois ficaram lá correndo atrás, tentando resolver questões, mas a ideia é essa, que seja um processo rápido para que todo mundo entenda o poder que tem no bolso, né, de gerar produções audiovisuais bacanas com conteúdo, né, e é isso aí que foi feito aqui. Então vamos chamar, para começar, né, o Rodrigo Kochborger e a Angélica Nascimento para apresentar então o Over the Mountains, e aí em seguida a gente assiste o clipe deles. Depois do clipe deles, aí eu chamo da sequência das demais pessoas. Então vamos adicionar o destaque e convidar vocês para apresentar. Então, boa noite. Boa noite. Foi um desafio bem grande, assim, executar isso, né? Eu entrei no curso a convite do Rodrigo, obviamente, meu parceiro de vida, e fiquei um pouco assustada, assim, no início, porque não fazia ideia, né? Mas a gente depende o tempo todo de produção audiovisual, de alguma forma. E aí a gente nunca quer ficar com aquela cara ridícula, com aquela luz horrorosa, né? Todas aquelas coisas, e a gente não sabe como manejar isso. Então, encontrei também essa motivação, assim, no curso, para poder produzir as nossas coisas, assim, as nossas coisas do dia a dia, para ficar com um pouco mais de qualidade, a gente sabe que não é um trabalho profissional com um celular de mão simples, né? Mas a gente quer fazer o melhor com o que a gente tem, assim. Então, foi uma ótima oportunidade.
Eu gostei muito de fazer parte, adorei, me diverti bastante, me estressei um monte. Foi divertido até que ficou estressante. Mas foi uma oportunidade bem interessante, assim. Eu, de formação, sou assistente social, mas eu a vida inteira trabalhei com artesanato também. Então, produzo muitas peças, assim, de artesanato para vender, para consumo nosso, né, para presentear. Então, a gente encontrou também a possibilidade no clipe de poder fazer uso disso, né, de uma arte que hoje está no nosso entorno, que eu faço, que os nossos filhos se envolvem de alguma forma. E aí juntamos com algumas outras ideias. Vou deixar para o Rodrigo falar. Eu fui motivado pela Júlia, acho que ela está aí, a gente está com uma plateia de amigos e parentes nossos aí, irmãos, e nos assistindo aí também. Então, quero agradecer a presença deles aí também. Eu fui motivado pela Júlia, diretora da Fundarte, né? Hoje eu sou vice-diretor junto com ela. E aí ela provocou, trazendo a ideia do Carlos e do Eduardo e do Lucas. Então, me inscrevi no curso para aprimorar um pouquinho essa ideia, porque como eu trabalho com os coros da Fundarte também, chega num ponto que a gente começa a ficar meio sem ideia de como juntar as telinhas e fazer os mosaicos e de como fazer os cortes de uma imagem para outra, enfim, olha lá, até a Bia está assistindo a gente lá. Então, aí a gente achou muito interessante a questão do stop motion, né? Aí tentar linkar toda a ideia que o Carlos Badia trouxe sobre a música dele, né, sobre o trabalho dele, que estava envolvendo as montanhas do lugar que ele morava lá, que eu nunca lembro o nome do lugar. Então, ajuda aí, Carlos. Ela, Dois Irmãos Morro Reuter. Dois irmãos. Eu achei que era Morro Reuter, fiquei com medo de errar. E aí, pensando naquela paisagem, naquele local ali que eu conheço também bastante, né, a gente tentou linkar essa história com a nossa história também. Então, pensamos na coisa do voo, dos pássaros, enfim, e daí a gente tentou, então, traduzir isso para uma linguagem que a gente domina um pouco, que a Angélica domina muito mais que eu, que é a coisa do artesanato, né? De tudo que tiver no vídeo foi ela que produziu manualmente, então, muito, muito bacana, muito bonito o trabalho dela. E eu só ajudei a manipular ali, fazer os movimentos. Então, espero que todos gostem. Foi bem interessante também que a gente inicialmente não tinha pensado nessa música, né? Então, quando ela surgiu para nós, assim, a gente também identificou no título dela. Ela é uma música totalmente instrumental, né? Então, não tem letra, assim. E aí, para mim, tava me agoniando um pouco isso, assim, né? Como compor algo que alguém já pensou, né? Num clipe, assim, que já tá ali posto de alguma forma. Então, o Rodrigo também ajudou um pouco com isso, em função da música, né? A gente poder se traduzir dentro da produção desse clipe, né? Porque eu acho que além do que a música diz daquilo que o autor dela, ou enfim, quem toca fala, ela também diz muito sobre as coisas que a gente sente quando escuta ela, né? Então a gente também tentou colocar um pouquinho disso, um pouco da nossa vida, da nossa história ali contada, e aí foi bem divertido, foi bem legal. Deu muito trabalho, mas ficou muito divertido. Bacana, então, Rodrigo e Angélica, né? Vamos assistir, então, o Over the Mountains agora. Vocês vão entender quem não sabe, né? O que é o processo de stop motion que eles falaram que fizeram. E aí, depois dos 3 trabalhos, a gente volta para bater um papo com eles também, então, e os demais realizadores.
Aê, parabéns então para a dupla Rodrigo e Angélica. Vocês podem botar, quem não conhece vocês que não conhecem o Zoom, né? Ali embaixo tem reações, pode botar palminhas, olha, ele tem palminhas, tem festinha. Eu estou botando agora aí festinhas, palminhas e coisas assim, ó. Podem botar, podem comentar aqui do lado também, no bate-papo, se quiserem comentar. E agora vamos dar sequência, então, né, ao nosso encontro aqui online para a apresentação, então, dos videoclipes, né? Então nós vamos para o segundo trabalho agora. Vamos convidar então a Luna Sobes para apresentar o Milonga para Meu Pai, que ela fez junto com a Gabriele Voz. A Gabriele não está presente, então a Luna, se puder abrir a câmera, daí a gente consegue botar ela aqui para apresentar. Boa noite, então, eu e a Gabi fizemos o vídeo. O mestre Gleison, que influenciou a gente a participar, nós nunca tinha feito nada do tipo, assim. Nossa ideia foi, tipo, porque o Carlos tinha falado alguma coisa sobre o pai dele, né, explicado. Então, nossa ideia foi fazer, tipo, como se fossem memórias de uma pessoa, na forma de imagens, e mostrar um filho, vamos dizer, sozinho, sem a presença do pai. E depois, no final do vídeo, assim, fazer o filho se encontrando com o pai. Basicamente é isso. Bacana, Luna. Então, obrigado para ti, obrigado, Gabriele. Então, a gente vai assistir agora o Milonga para o Meu Pai. Depois aí a gente volta para conversar também. A gente vai passar em sequência, né, os vídeos, e aí no final a gente tem um bate-papo geral e a gente então traz as dúvidas, né, como foi, e aí a gente segue falando mais.
Bacana, então esse foi aí o Milonga para o Meu Pai, né, da aluna Sobes, da Gabriele Voss. Parabéns, então, a aluna que está aqui, a Gabriela, infelizmente não pode participar, acho que ela está na faculdade agora, né? Outro dia ela fez uma reunião com a gente de dentro da sala de aula, praticamente, da faculdade. E a gente viu, né, trabalhos diferentes, né, depois a gente vai entender um pouco sobre como foi feito, primeiro era uma animação, né, agora que a gente viu o trabalho que já teve uma produção, né, tava ali, né, o pessoal vestido de noivo, família no parque, fotografias, assim, vai. Agora vamos ver um trabalho que difere também, né, porque ele foi feito praticamente com imagens de arquivo, né, pessoais, que foram as imagens feitas pelo Estevão Dornelles, e o clipe é da música Oração ao Tempo. Então vamos pedir o Estevão para ligar a câmera e apresentar, né, o Oração ao Tempo, para a gente saber um pouquinho mais sobre o projeto dele. Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Então tá, pessoal. Gostaria de começar, então, dizendo que é um prazer estar aqui, ter participado dessa oficina. Eu sou colega do Rodrigo, na Fundarte, sou assessor de comunicação da Fundarte. Então, a Fundarte tem já uma história legal com esse edital, né, que é Ação, Informação e Diversidade das Culturas, da Fundação Marco Polo e da SEDAC. A Fundarte foi parceira desse edital, então é muito interessante poder participar de uma oficina e ver, então, os dois lados, né? Tanto do lado de quem foi parceiro na execução desse edital, como também poder participar de uma oficina, e ainda mais uma tão legal como essa, né? Que é bem da parte que eu gosto de fazer, que é a produção de conteúdo audiovisual. A gente faz esse trabalho ali na Fundarte já há algum tempo, como eu comentei com o pessoal aqui na oficina, e acredito que é de extrema importância para o nosso estado compreender, né, o pessoal aí, os fazedores de cultura, é muito interessante a gente poder aprender como produzir pelo celular, que hoje em dia é a nossa ferramenta mais democrática, né? Então, a gente poder produzir material audiovisual é muito importante para o trabalho tanto de cantores e de artistas, né, em geral. Então, partindo para a parte do que eu produzi, eu escolhi a música, então, Oração ao Tempo. Foi a minha escolha inicial, já estava torcendo para poder fazer com essa. E eu pensei muito no conceito do tempo mesmo. Então, no vídeo vocês verão que são diversas imagens, algumas eu captei agora, né, especialmente para o vídeo, e outras são de arquivo pessoal. Então, esse vídeo ele brinca muito com o tempo. São imagens em slow motion, são imagens em time-lapse, né? Slow motion quando é bem devagarzinho e time-lapse quando é bem rápido. Então, no vídeo a gente pode interpretar essas maneiras do tempo passando. E o vídeo ele é todo feito de maneira reversa. Então, o início é o fim e o fim é o início. Então, essa é a minha visão, a minha interpretação dessa música, muito legal, maravilhosa, Oração ao Tempo. Muito obrigado, Estevão. Então, vamos assisti-la.
Parabéns, então, Estevão, né? Vai ter ideia, muito bacana, ficou. Acho que a ideia original dele era a vela, né? A vela estava no conceito original do projeto, e aí acho que vieram várias coisas, acho que ele pode depois comentar um pouquinho sobre isso. Parabéns, então, a todos os trabalhos, né? Angélica, Rodrigo, a Luna, Gabriele, ao Estevão. Parabéns, né, ao Carlos Badia, né? Autor das músicas que vimos aí, né, de uma forma muito bacana. Agora que eu vi que a minha câmera não estava ligada, agora sim. E eu acho que seria legal o Carlos, de repente, falar, né, agora, depois de ver, porque eu acho que ele só tinha assistido um dos vídeos, ainda no processo anterior ainda, que não era nem na versão final. De repente, eu acho que o Carlos podia, né, traçar aí uma história, uma opinião sobre o que ele viu, e depois a gente, né, abre para perguntas, pede para o pessoal que fez os vídeos também falar um pouquinho mais, né? Carlos, te passo a palavra, então. Bom, eu adorei os três clipes, achei assim, até pelo fato da gente estar em processo de pandemia, o, a dificuldade que é, às vezes, passar, né, como vocês passaram super bem, Gustavo e Heitor, os conceitos e as questões técnicas, as questões conceituais, né, do uso da imagem, do som, as dicas tractanas e soluções que são importantes no processo de criação de um material audiovisual. No processo de pandemia online sempre se torna mais complicado, mais complexo, né? Quando essa oficina, eu imagino que ao vivo, assim, e a cores, deve fluir de uma forma mais intensa, né? Mas, apesar disso, eu acho que a gente se adaptou de forma a tornar isso até superável, e brilhantemente conduzidos e brilhantemente executados. Assim, imagino o trabalhão que foi esse processo todo para todo mundo. As músicas instrumentais, de fato, são leituras muito subjetivas de cada um, né? Cada um sente aquilo, algo às vezes induzido pela música, pelo título, né? No caso da Oração ao Tempo, no caso da Over the Mountains, na Milonga para o Meu Pai, quer dizer, o título acabou conduzindo muito da narrativa, né, audiovisual e do roteiro. Então, eu gostei muito das soluções de todos, inclusive a questão do Rodrigo e da Angélica, que eles contaram uma história pessoal deles, que no final foi de forma muito bonita, né? Eles contaram acredito eu, que tenha sido também bastante uma catarse pessoal ali, né? Teve um processo interno dos dois bastante interessante nesse sentido, porque eles, de uma certa forma, contaram um pouco da história deles através de uma música. Então, isso foi muito bacana, como eu percebi. A Luna e Perdão, esqueci o nome da A Gabriela acabou de entrar, inclusive. Então, Oi, Gabriele. Bem-vinda. Falou. Maravilha, parabéns. Então, elas executaram de uma forma muito, muito, muito bacana, assim, a ideia toda, né, da questão do pai, daquele papo anterior também, a execução de um trabalho a partir também de um briefing, né, que é um ponto de partida além da questão simplesmente da questão do título da música ou do que ela carrega. É uma música diferente, essa, especialmente que a Luna e a Gabriela escolheram, porque ela tem um título de milonga, muito embora muitas pessoas vão perguntar onde é que está a milonga ali, né, num compasso tão diferente, que é um 11/4. Mas, falando assim, teoricamente, a milonga ali está muito em cima da questão mais da harmonia, né? Do contexto da harmonia. Para quem conhece um pouco de música vai entender isso. A estrutura harmônica da música é uma estrutura de milonga, muito embora a estrutura rítmica dela seja num compasso não usual. Então, a música mais... ela tem
ela tem essa diferença, né, na apreciação, né? A pessoa tem dificuldade em identificar inicialmente que ritmo é aquele, onde é que está o tempo 1, né, da música, porque a gente está normalmente acostumado a ouvir músicas em compassos binários, né, um 2/4, um 4/4, ou ternários mais simples, um 3/4, um 6/4, né? A gente está acostumado com isso, né? Quando tem um compasso diferente, às vezes causa um estranhamento, né, inicial, mas depois que a gente entra naquela, vamos chamar, quando a gente entra no groove da música, isso se dissipa, né? E a melodia da música também ajuda um pouco a contar essa história. Então, eu acho que elas tiveram uma execução muito interessante, né? Da questão também da história que eu contei em relação a essa homenagem que eu acabei prestando a um pai que eu perdi com 11 anos, né? Então, tá bem bacana essa história. E, por fim, o trabalho do Estevão, eu lembro dele falar da história de terminar o clipe com a vela, e ficou uma solução realmente muito bacana, muito esteticamente muito bonita, as soluções todas que ele encontrou de reverse, de time-lapse, né? Então, eu gostei muito, estou muito feliz com o resultado, tanto dos professores quanto dos alunos. Obrigado, Carlos. Pessoal, então, a gente, né, tem um tempinho aí para bater um papo também, então quem quiser fazer comentários, né, tem o bate-papo ali do lado, só passar o mouse na tela, aparece bate-papo, escreve ali, pode fazer uma pergunta, né, e se alguém quiser ligar o microfone, falar alguma coisa, fazer uma pergunta, um comentário também, fica à vontade, pode ligar direto e dizer, oi, estou aqui, ou levantar uma mãozinha aqui embaixo também, em reações tem uma mãozinha assim, ó, que é para falar também. Aproveito para dizer ali que a Maria Tereza Ferlauto, né, ela disse, belo projeto, belas músicas e ótimos vídeos, afora essa união em torno da criatividade, parabéns a todos, obrigado. E a pessoa que está escrito como Redme9, parabéns a todos que participaram desse projeto, não sei exatamente se é o nome, apelido, né? É a minha mãe. Ah, é a tua mãe, bom, gente. Que bom, a família está aí, né? São muitos filhos, né, que vocês têm aí, estão presentes, familhão. Eu escrevi, acho que errado, familhão, até com LH, escrevi com LI, mas tudo bem. Parabéns, o Léo aí mandou parabéns, Badia, sou fã, obrigado também, né? Eu acho que a gente podia começar pelo contrário agora, né? Acho que o Estevão podia falar um pouquinho mais também, a gente falou sobre essa coisa da vela, essa ideia original, porque é muito importante às vezes, né? Tu está ali dando uma aula, mostrando várias referências de outros videoclipes que nós mostramos, né? E de repente veio essa luz aí, né? Da vela do Estevão. Podia falar um pouquinho, né? Sobre a ideia e sobre a história, porque o Carlos contou um pouco das histórias de cada música. Isso foi muito legal para ajudar o pessoal a se inspirar também. Então, gente, a questão da vela, eu tinha pensado realmente nessa cena, né? De quando a vela se apaga, que ficaria muito interessante da gente ver o contrário, né? Que é aquela fumaça que sai e acende a vela novamente. E vai, então, desse contexto de que o tempo ele vai passando e todos os dias, mesmo sem perceber, o tempo acontece. Então, essa oração, esse clipe, né, a minha visão, minha interpretação dessa música é realmente para retratar o tempo. E como a gente tinha... quero agradecer também a Júlia, né, que nos instigou a participar. Muito obrigada. Albadia, parabéns pelo CD. As capas ficaram muito lindas também, que a gente deu uma olhada lá no grupo. E quero encerrar minha fala, então, com o que a gente tinha combinado lá no grupo, fazer um brinde de parabéns. Cervejinha está aqui, ó, que a gente tinha falado de cerveja ou espumante ou suco. Então, tem parabéns, pessoal. Tem e obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Espero que a gente ainda possa, nesse universo das artes que a gente vive, trabalhar junto novamente algum dia e deixar o convite, né, para que vocês visitem a Fundarte e participem dos nossos eventos e que a gente possa continuar junto aí por muito tempo. Muito obrigada. Obrigado, Estevão. Parabéns aí. Bacana. Então, eu queria ouvir a Luna acho que a Gabriela saiu, né? Ali eu vi que a
Bom, o Léo Beach fala parabéns, Badia, sou fã, abraço. A Adriana Lazari Sobes dá parabéns para a Luna e para a Gabi pela coragem, persistência e criatividade, né? Para os demais, sim, as gurias realmente elas trabalharam bastante para fazer e ficar bem bacana o projeto delas. Acho que a Luna pode falar sobre isso também, não é muito fácil fazer, ainda mais num processo tão rápido, né? Então, se a Luna puder falar um pouquinho sobre a ideia, né, que veio, os personagens que estão nessa história, né? Tem fotos antigas de noiva, mas tem uma noiva nova também, né? Fiquei bem curioso até ali sobre quem são aqueles personagens que estão na história, que devem ser familiares, né? E também Bom, pode comentar depois, eu faço outra pergunta. Não, fala, depois eu falo. Não, que é só pedir para comentar um pouco do processo com as fotos, né? Porque para a gente também entender como é que foi isso, né? Quais são aquelas fotos que são utilizadas ali, porque quando a gente vê, a gente pensa, né, como foi filmado, então vasculhar aquelas fotos, né? Como então abrir um álbum de família, ver quais momentos, né, tu vai retratar ali. Isso eu achei super interessante, assim, né? E aí eu perguntar como é que foi isso, assim, essa seleção, porque é uma forma de conduzir a história muito interessante, né? A gente entrar na memória a partir daqueles registros, né? Aquele varal de fotos que a gente vai vagando, assim. Então, queria ouvir um pouco mais sobre isso também. Bom, a maior parte das ideias foi da Gabi, só que ela não vai poder falar, então eu vou explicar do jeito que eu acho que é. Bem, a gente pensou em, tipo, pessoas em 3 fases da vida, vamos dizer, e sem o pai no início. Tipo, o Ian, meu irmão, no caso, lá no início brincando sozinho, depois eu tentando aprender a tocar um instrumento sozinha, e a Gabi, tipo, casando sem o pai lá, tipo, ela esperando o pai. Aí a gente intercalou com as fotos, né, que seriam as memórias, e tipo, acho que no início tinha fotos tipo, de mais criança, depois mais adolescente, depois mais adulto. E depois, no fim, a gente tipo, se encontrava com o pai, assim, tipo, o Ian se encontrou com meu pai, depois eu fiz uma chamada de vídeo e a Gabi, não lembro qual foi o desfecho, mas era isso. Bacana, obrigado então, Luna. A Júlia diz ali, parabéns, Badia, pelo projeto, que certamente trouxe novos conhecimentos para os participantes, muito importante esse curso. A Adriana Beatriz, lindo, parabéns a todos. E o Estevão agradeceu e acho que ele saiu. Então, se alguém tiver uma pergunta para o Estevão, acho que ele não está mais aqui. Foi beber a cervejinha dele. Então, eu vou passar para o Rodrigo e para a Angélica, acho que comentar também, porque teve um trabalho... Gente, eles fizeram tudo muito incrível, todo o processo de animação, todo o processo do artesanato ali, da construção dos cenários, né, dos personagens passarinhos e tal. Então, muito bacana, né, eu acho, de repente, até falar, né, sobre esse processo técnico mesmo aí de tanto construção dos cenários quanto do stop motion, né, que foi como eles fizeram essa espécie de animação. Bom, a gente começou então com o processo pensando, o Rodrigo curte muito stop motion e eu passei a curtir em função dele. E aí a gente de vez em quando assistia algumas coisas engraçadinhas, legais, divertidas, né? E aí, quando veio a ideia, logo, não, vamos fazer um stop motion. Então, a gente elaborou um cenário miraboloso, assim, sabe? Uma coisa extraordinária. Vamos deixar os passarinhos voando, vamos deixar eles pendurados, tipo origami, sabe? A ideia era essa, assim, no início. E aí, a gente começou a pensar na prática, né? Na execução daquilo ali. Ia se tornar muito difícil fazer e fotografar, porque, enfim, não sei se é de conhecimento de todos, né? Mas... a gente tem que fazer fotos e depois com isso construir um vídeo de fotos, é isso, né? Só que não são poucas fotos, são muitas fotos, né? Então, como deixar isso de um modo pendurado? Não era possível, né? Porque cada movimento daqueles é uma foto nova, né? Cada movimento é uma foto. Então, para que o pássaro movesse, qualquer movimento de asa dele são 2 fotos. A brincadeira lá nas montanhas, lá onde o vento mexe com cada movimento da montanha é uma foto. Então,
são coisas que levam muito tempo, né? Porque tu tem que ir lá, tem que mover cada detalhe. Se tu esquece de mexer o carrinho para. Inclusive, tem um desafio para todo mundo que é procurar o acidente de balão, que tem um acidente de balão, que quando a gente chamou a atenção lá, o Carlos não tinha, o Gustavo não tinha encontrado, né? Não tinha visto na primeira passagem. Acho que é um bom desafio para a galera depois ir lá assistir, né? Procurar o acidente de balão. E aí a gente acabou decidindo trocar, então, né? Porque na execução prática ali das peças de artesanato mesmo, não tinha nada a ver, assim, com o que a gente tinha disposto, até de luz, de cenário, né? De várias outras coisas. Então, a gente optou por construir um painel. Então, tem um painel feito de patchwork, que na verdade é patch art, assim, é misturado, né? Feito com retalhos de tecido, com sobras, com tecido picadinho, viés, enfim, essas outras coisas de tecido. Então, esse painel da montanha lá de fundo, ele é chato. E aí a gente foi encontrando os outros elementos, alguns que tinha dentro do ateliê, o passarinho, a gente brigou por causa do passarinho, que cor devia de ser o passarinho, né? Então, essas coisinhas, assim, a gente foi fazendo junto também, né? Foi para dentro do ateliê, costurou bastante, desmanchou algumas coisas, refez outras, né? E aí, então, a gente fez isso tudo chato, né? No chão, assim, que foi o que a gente achou mais viável e até interessante, e que, de fato, é uma reprodução daquilo que eu faço, né? Porque eu trabalho muito com isso, com o tecido nesse formato. E aí foi bem legal, assim, gostei do resultado. Quando a gente começou a brincar com stop motion, a gente fez uma brincadeira com escovas de dente, assim, 2 escovas de dente se encontrando. Acho que os meninos colocaram ali o link do aplicativo que a gente usou, né? Que é bem legal, assim, para brincar. E aí, quando a gente brincou com as escovas de dente, a gente achou, isso é facinho, né? E aí, depois que tava tudo montado, a gente foi pro chão e começou a gravar no chão. E a gente ficou muitas horas gravando, porque move a asa, move um pouquinho a asa, move um pouquinho a asa. Então, é um processo bem demorado, bem lento, mas foi divertido. A gente estressou. Quando a gente estressou, a gente largou tudo, foi jantar fora, voltou para continuar depois. Então, a gente percebe que no vídeo, por exemplo, tem iluminação diferente em alguns momentos, que obviamente a gente deixou enquanto um efeito de os dias se alternam, mas isso também tem a ver com a nossa produção, de ter que gravar um pouco num horário, um pouco no outro, né? A gente assumiu que isso é a luz e pronto, é o tempo passando ali. É uma licença poética do vídeo do Estevão. Então foi isso, assim, foi um trabalho bem divertido. A gente não disponibilizou o painel ainda para as crianças brincarem. Mas foi legal, assim, foi legal. Ninguém mais aguentava ouvir a música, com todo respeito, Carlos, mas chega uma hora que a gente fica, né, maçante, e outras horas que ninguém tá gravando, que ninguém tá falando de música, alguém começa. Então, esse foi o nosso processo. Obrigado, gente, pelas histórias divertidas, bacanas. Então, gente, avisando que eles fizeram, tá? Num app chamado Stop Motion Studio, um app gratuito para fazer stop motion, é muito fácil, gente. Um dia eu dei uma aula no 3º ano, crianças de 8 anos, terminou a aula, a professora disse, vários já baixaram e já estão fazendo aqui. Né? Então, para fazer esse processo de animação quadro a quadro, é bacana para fazer com os filhos, para brincar. Fácil não é, viu, Gustavo? Desculpa. Tá bom. Realmente muito longo, né? Deve fazer umas coisas mais curtinhas, assim. Mas eu já fiz com a minha filha também, é bem bacana. Então, se quiserem baixar aí, achem Stop Motion Studio. Os clipes, gente, que vocês viram aqui, a gente ainda vai conversar com o pessoal para fazer pequenas correções ainda, só a gente mesmo talvez vai fazer umas coisinhas ali para tirar marca d'água e tal, e assim que tiver pronto o pessoal vai botar nas suas redes, daí cada um faz a sua divulgação, bota lá, divulga, o Carlos vai fazer, né, todo mundo, os autores, autoras vão fazer também, divulgação. Alguém quer fazer uma pergunta, algum comentário, gente, aí abre o microfone, pode fazer, né? Tô vendo amigos queridos aqui, o Eduardo Alves, o Presente. Monge Seikaku, Celso Marques, querido, a Andréia, olha a Andréia aí, olha,
Valdir, Jéssica, a Júlia. Maravilha. Queria fazer Gostou, Eduardo? olha, tchê, fazer vários comentários, muita primeira a música linda, né? As 3 músicas bem diferentes, linda, linda. E estava analisando aqui o trabalho que o aprendizado que o pessoal teve, né, em fazer esses clipes, né? O que receberam e com certeza levaram algum tempinho para fazer, né? Para captar as imagens e tudo mais. Mas estava imaginando aqui realmente um aprendizado, né, de que vão levar para sempre, né, e vai cada vez aprimorando, né. Olha, parabéns, os trabalhos lindos, lindos, lindos mesmo. Parabéns. Obrigado, obrigado, Eduardo. É isso aí, então, que o primeiro vídeo, né, ainda ele é um pouco complicado, porque é a primeira relação que a pessoa tem com o aplicativo de edição e tudo isso, né? Mas aí, entendeu? A primeira agora só vai, né? O pessoal volta e meia, faz aí vídeo de aniversário para alguém, com fotografias para mandar de presente, bota uma musiquinha, porque os aplicativos te dão essas opções, né? Então, realmente, o primeiro contato ele é um pouco mais dolorido, mas depois o pessoal começa a curtir mais, assim, se relacionar melhor com... E essa música até da Angélica e do Rodrigo tem um agravante, entre aspas, que é o tempo, ela é muito longa, né? E é mais difícil tu criar narrativas interessantes que se sustentam, assim, de forma adequada, com uma música tão longa, né? E com partes também bem diferentes, e ela termina também em fade out, então ela não tem um fim exatamente, né? Pum, ela é um fade, então é mais complicada, né? Oi, Júlia. Oi. Então, eu mesmo ia falar isso, que não tem uma cadência final, né? Mas as tuas músicas são muito boas. Eu tive a oportunidade de escutar todas, né, Badia? E dizer assim, agradecer pela oportunidade que foi dada ao pessoal da Fundarte de participar, né? Eu acho que sempre a gente ganha, né? Pena que foi assim um tempo muito curto para conseguir divulgar, porque senão eu tenho certeza que a gente teria conseguido com mais tempo envolver mais pessoas e talvez até contemplar 9 músicas, né, que são do teu trabalho. E assim te dar os parabéns por essa iniciativa, porque eu acho que essa relação música, artes visuais, vídeo, artes em geral, né? Então, essa proposta que fizeste de fazer o vídeo, de fazer o videoclipe da música, né? E também de criar uma arte para fazer o disco, isso é muito importante, porque isso envolve outros artistas que não da música, né? Mas que a arte também ela usa os mesmos óculos, né? Esse olhar ele é muito importante. Então eu queria te dar os parabéns, dar parabéns para a Angélica e para o Rodrigo ali, que eu enxerguei a história da vida deles, que vocês não sabem muito bem, mas eu enxerguei a história da vida deles ali no clipe, né? E o Estevão também, de certa forma, ele mostra um pouquinho das trajetórias dele através dessa coletânea, dessa captação de mundo que ele fez, né? Então, de uma pessoa que sai, que viaja, que olha com uma lente de artista, né? O que está acontecendo. Então, talvez tenha que limpar algumas coisas também técnicas ali, né? E da outra menina também apresentou aquela coleção de fotos e uma trajetória de uma história de vida, né? Através de um álbum no varal, né? Eu achei muito legal, muito perfeita essa ideia também, uma ideia diferente de se mostrar uma história de vida, né? Mas a gente se enxerga por ali também. E eu acho que isso é digno de uma nova edição, né? Então, que se a gente tiver tempo, a gente pode seguir, fazer Música mais ainda tem, né, Badia? Músicas ainda tem. Música tem. Temos música ainda. Podemos Então, pensar tá. aí. Eu queria dar assim, os parabéns para a equipe toda. Certo? Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Legal.
Alguém mais quer fazer algum comentário? O pessoal que a Júlia comentou agora dos vídeos quer fazer também alguma coisa? Eu gostaria de comentar que para mim está sendo um aprendizado também, né? Todo assistir esse coisa, porque é toda uma linguagem, toda uma outra coisa que a gente recém está começando a se familiarizar, né? Então, para mim, assim, é um aprendizado, né? Para mim, achei muito, muito interessante os vários comentários que foram feitos aí, né? Então, eu estou realmente achei bastante bonito. A questão toda também a questão toda também que foi feita daquela imagem da vela, eu achei uma ideia muito interessante, muito linda, e me associei muito também com umas fotografias que eu tenho de incenso, né, do incenso queimando nos mosteiros zen, que faz aquela fumaça. A fumaça já é, em si, uma coisa poética, né? Não é a fumaça das florestas queimando, né? É outra coisa, né? Então, eu achei muito bonito. E a questão do pai também eu achei, porque eu também já não tenho mais pai. Então, eu achei que aquela cena daqueles encontros do filho com o pai, achei muito lindo. Obrigado, Monse Caco. Sem falar na guitarra, né, do Badia, que, sinceramente, eu acho que está muito bonito. E o meu sonho seria um dia tocar um pouco como ele, né? É isso, pessoal. Parabéns para todos vocês, viu? Muito bacana mesmo esse trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Alguém tem mais algum comentário, uma pergunta? Se não tiver, bacana, a gente vai também encerrando, né? Quase 8h30 aí. Que bom, conseguimos fazer um evento, né, que todo mundo pôde participar, assistir, no fim deu certo, apesar dos percalços iniciais. Até então acho que eu convidaria o Carlos Badia, né, para de repente fazer um encerramento aí, um agradecimento geral da minha parte do Câmera Caos, também agradecer a presença de vocês, os comentários, né, simpáticos, elogiosos e artísticos também, né? Sigam a gente nas redes sociais do Projeto Câmera Causa, quem sabe uma hora a gente vai aí fazer novas etapas, né, dos nossos projetos aí em alguma das instituições aí que participaram aqui. Obrigado. Eu queria fazer um agradecimento antes do Carlos comentar, né, encerrar, que é agradecer realmente a presença de todo mundo, porque para mim esse momento da sessão é fundamental para o processo da oficina, né? É uma oficina que acontece de uma forma super rápida, né? E a gente bate o pé aqui desse exercício, né? O pessoal realmente produzir algum conteúdo. Nesse caso aqui não era nem um exercício, era um desafio, né? Porque produzir esses videoclipes assim era uma coisa que o pessoal tinha que ter coragem ali de ir até o final, e o pessoal foi até o final e produziu, né, videoclipes incríveis, como a gente viu. E esse momento aqui, né, é um momento de celebração em que o pessoal consegue ver e consegue falar sobre isso, né? Então, todos os comentários, depoimentos que vocês trouxeram, podem ter certeza que é muito importante para quem produziu, né, os videoclipes, porque isso, né, é uma coisa que ajuda a internalizar, né, e também trazer confiança para o nosso trabalho, independente da área que for, né. Então, o dia de hoje faz parte, né, do nosso processo da oficina, e muito, muito obrigado por terem vindo aqui prestigiar o trabalho de todo mundo, né, super bacana. Valeu. Obrigado. Carlos? Bom, eu estou muito contente com esse resultado todo. É um disco que eu estou acreditando muito, que ele mexe com um processo muito importante meu de inclusive me dedicar, pela primeira vez eu vou me dedicar a esse trabalho de uma forma mais intensa, como eu nunca fiz nos outros, né? Porque sempre tinha uma outra coisa na frente, e de uma certa forma essa realização toda é estimulante também para isso, né? Quer dizer, de impulsionar ainda mais meu ânimo, a minha ação,
dedicação, né, a fazer esse projeto andar, fazer as pessoas escutarem a exaustão, aí que nem o Rodrigo Angélico, não suportam mais a música, mas tem mais 9, né, para ver. E então eu só tenho a agradecer, porque é a realização a gente está no final, de fato, né, dia 15 de setembro, que é logo aqui, é a nossa entrega da prestação de contas desse projeto, desse edital, e certamente eu tenho certeza que o pessoal que vai receber lá na SEDAC, na Secretaria de Cultura do Estado e na Fundação Marco Polo, vai ficar muito satisfeito de ver tudo isso que a gente fez aqui, né, com o projeto Câmera Causa, que é um projeto magnífico, e tenho certeza que lá na Fundarte vai ter muita coisa acontecendo com o Câmera Causa, e também com as coisas que o Léo Lage produziu, junto com a galera lá. Foi uma oficina pequena do Léo, mas já foi muito interessante, inclusive para visualizar potenciais cursos assim que o próprio Léo pode vir a desenvolver. E de fato, para finalizar mesmo, acho que o título desse projeto chama Interlinguagens a partir da música, ou seja, onde a música é o ponto, o elo, né, de ligação entre as outras linguagens que se dialogam, e artes integradas em rede, que é o subtítulo, onde, de fato, foi exatamente o que acabou acontecendo. Então, eu acredito muito nisso, acredito muito que os fomentos são importantes, né, justamente para movimentar essa cena e fazer com que os diversos atores, né, de cada área possam desenvolver seus trabalhos e juntar também em novos trabalhos, e essa produção do artesanato, do audiovisual, da música, do teatro, do circo, enfim, de todas as coisas que estão ligadas à indústria criativa, que eu volto a enfatizar, é um pedaço do PIB aí fundamental e precisa ser enxergado como, cada vez mais, como um fundamental um fundamental ponto da economia de um país, de uma cidade e de um estado. E então, assim, eu estou plenamente realizado assim, com o que eu vi. Acredito que o Gustavo e o Heitor ainda vão dar alguns ajustes com os produtores aí dos clipes, e talvez até chegue esse clipe aí do Luiz, que acabou não chegando, e tô louco para subir eles e mostrar para todo mundo. Então, vamos ver se logo esses clipes já estão aí nos meus canais, nos canais do Câmera Causa, no canal da Fundarte, nas plataformas e nas redes de todos vocês. E é isso. Agradeço mesmo. Muito obrigado. E até breve. Bacana, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado pelas presenças aí. Valeu. Nos vemos aí, então. Tchau, tchau. Todo mundo. Obrigadão. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, parabéns para todos, mais uma vez. Obrigado. Um abraço, Badia.